Olá, pessoas! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu estou aqui próximo à Superintendência da Polícia Federal, cárcere político de Luiz Inácio Lula da Silva. Diversos grupos como esse que você está vendo se direcionam nesse exato momento para o cárcere político de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos que vamos, pessoas! Vamos que vamos! O grupo do acampamento Marisa Letícia acaba de se encontrar com outro grupo aqui. Todos os dias aqui em Curitiba se tornou dia de resistência. Curitiba já é considerada a capital nacional da resistência. Luiz Inácio Lula da Silva é o primeiro preso político do pós-golpe de 2016, assim afirmam os especialistas, como a socióloga brasileira Eleonora Menecute e o professor de Harvard, John Kamaroff, afirma que realmente o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma farsa, a maior farsa jurídica da história brasileira, onde servidores públicos de alto escalão se partidarizaram, tornaram-se ativistas militantes da direita, utilizando a máquina pública para caçar a ideologia política de esquerda. Vamos que vamos, pessoas! Olá, pessoas! Nos direcionamos agora para a Superintendência da Polícia Federal, cárcere político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em primeira instância e em segunda instância por ter um apartamento que não é seu, que no decorrer do processo ficou comprovado que o apartamento pertence a outra pessoa. Esse apartamento que eu falo é o triplex do Guarujá. O triplex do Guarujá, ele é arrolado em outros 3 processos, como pertencendo a Léo Pinheiro. O primeiro processo cobrava-se débitos condominiais. Esses débitos condominiais estavam atrasados do edifício Solares, do triplex do Guarujá. Quando esses créditos atrasados deu o direito ao condomínio ingressar com uma ação judicial cobrando esses débitos condominiais. Quando a magistrada, o magistrado do Guarujá, ele solicitou ao registro de cartórios de imóveis de quem pertencia o apartamento, eles soltaram o registro da escritura no nome de Léo Pinheiro e não de Lula. Essa foi a primeira vez que a justiça, que deve ser una, admitiu que o apartamento não pertence ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A segunda vez está relacionado a um serviço que a OAS prestou no Distrito Federal, mas ela inadimpliu o contrato, ou seja, deixou de pagar. A empresa acionou ela na justiça, depois a magistrada, a OAS, perdeu o processo, perdeu a causa e teve que pagar essa empresa do Distrito Federal. A empresa recusou-se, a OAS recusou a pagar o valor. Então o que aconteceu? A juíza decretou a execução, a penhora dos bens da OAS. Eu estou falando devagar porque nós estamos no meio da rua aqui. Quando ela penhorou os bens, vieram os diversos apartamentos e um dos apartamentos que veio junto com esses outros bens da OAS foi o triplex do Guarujá. Ou seja, pela segunda vez, a justiça, que é una, reconhece a rola do apartamento pertencendo a Léo Pinheiro e não a Lula. Léo Pinheiro afirma que deu o apartamento Léo Pinheiro afirma que recebeu ordens para reservar o apartamento para Lula, ou seja, para reservar. Nunca que ele falou que entregou nem nada. Aí, no meio do processo, ele caiu em contradição e mentiu. Por quê? Se ele recebeu ordens para não passar o apartamento para ninguém, por que ele deu o apartamento em garantia em um debentures? Ou seja, em um empréstimo que ele pegou. Durante todo o processo, foi comprovado que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é o proprietário do apartamento. O próprio Ministério Público Federal fala que não tem provas cabais de que Lula é o efetivo proprietário do apartamento. Além de tudo isso, houve um cerceamento de defesa. O juiz Sérgio Moro, em diversas vezes, cerceou a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo uma dessas vezes o pedido de visita ao triplex do Guarujá. A equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sabendo que a acusação era uma acusação falsa,
eles pediram vistoria no apartamento para ver se realmente tinha ocorrido essa reforma que o juiz Sérgio Moro atribuiu sendo para beneficiar Lula. No processo, a acusação principal é de que Lula recebeu uma reforma, foi feita uma reforma no triplex do Guarujá. Porém, um ponto que é muito interessante. Pessoas, só um minutinho, estamos chegando aqui agora na Praça Olga Benário, cárcere político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retomando a história. Veja bem, vamos retomar a história aqui. Quando ele proibiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de vistoriar o apartamento, ele cerceou a defesa do ex-presidente. Tudo bem. O MTST ocupou o triplex do Guarujá e conseguiu comprovar por vídeos, imagens ao vivo de que o triplex nunca foi feita uma reforma, muito pelo contrário. No processo fala que tem decker de madeira, que tem paredes espelhadas, que tem um elevador luxuoso. E o MTST conseguiu comprovar que não tem elevador luxuoso, a escada de dentro do triplex é uma escada de caracol, o piso é um piso grosso, algumas partes não tem nem o acabamento, um fogão de 4 bocas, ou seja, um apartamento muito simplório que o juiz Sérgio Moro, nessa farsa jurídica, a maior farsa jurídica de todos os tempos, atribuiu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No processo ficou claro, comprovado que o apartamento pertence ao AS e que nunca houve essa tal reforma. Mas mesmo assim, a justiça aqui no Brasil, ela se partidarizou. Servidores públicos de alto escalão, eles se partidarizaram, tornaram-se ativistas, militantes da direita, utilizando a máquina pública para caçar a ideologia política de esquerda. Não é nada muito diferente disso. Isso já ocorreu outras vezes aqui no nosso país, a mídia sendo usada contra o povo, uma concessão pública sendo usada contra o povo. Getúlio Vargas sofreu uma perseguição política, terminou aí suicidando, não aguentou a pressão. Juscelino Kubitschek também sofreu uma perseguição política, foi acusado de ter um apartamento na Vieira Solto e depois ficou comprovado que o apartamento da Vieira Solto não pertencia a Juscelino Kubitschek. O estrago já tinha sido feito. E também João Goulart, o nosso querido Jango. Todos esses presidentes foram de esquerda e todos eles foram perseguidos e foram golpeados no seu tempo. João Goulart, ainda dentro do território nacional, teve o cargo considerado vago, ou seja, o golpe de 1964. Dilma Vana Rousseff também sofreu um golpe em 2016, onde que falsamente acusaram de ter cometido pedaladas fiscais, de ter dado decretos não numerados. Durante o processo ficou comprovado de que nunca ocorreu esses decretos não numerados. Os decretos não numerados até ocorreu, mas foi retificado pelo Congresso no mês de fevereiro. E outro ponto, mesmo depois que a Dilma Rousseff foi derrubada, 7 dias depois as pedaladas fiscais se tornaram lícitas. Isso foi um golpe. Usaram as leis, de forma distorcida para tirar aí da presidência Dilma Vana Rousseff, que teve mais de 54 milhões de votos rasgados. Pessoas, eu vou ficando por aqui. Eu convido para você que aqui do canal do YouTube seguir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/Nova Militância Brasil, youtube.com/Nova Militância Brasil. Só você colocar Nova Militância Brasil. Estamos aí no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Apoie a mídia alternativa, que a mídia alternativa, ela traz uma outra narrativa. A narrativa que a mídia tradicional não traz. Porque a mídia tradicional, ela recebe incentivos da Fiesp e da CNI. Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a CNI é a Confederação Nacional das Indústrias. A mídia independente, pelo contrário, ela não recebe. Trabalha com doações de vocês. Vamos que vamos, pessoas!